O centro da Terra, ou, mais precisamente o núcleo terrestre, encontra-se a uma profundidade que vai de 5.100 km até 6.370 km. Ele costuma ser dividido em núcleo externo e núcleo interno, em virtude de suas variações em termos de composição do seu estado físico. Ao contrário do que muitos imaginam, o núcleo interno é sólido, constituído basicamente por nífe, que é a mistura de níquel e ferro. Por isso, os indícios apontam que o centro da Terra seja uma grande bola de ferro envolvida por uma camada de rochas em estado líquido. Depois que entendemos que nosso planeta é estruturado em diversas camadas, cada uma com diversas composições químicas e diferentes espessuras, fica mais fácil de se entender como funcionam erupções vulcânicas, por exemplo, e o limite de onde podemos ir. O centro da Terra é sólido porque a força da pressão é tão esmagadora que os seus efeitos sobrepõem-se aos das temperaturas, evitando com que as moléculas permaneçam em estado de agitação. Essa pressão elevada contribuiu para o registro de médias térmicas semelhantes às existentes no Sol. Até pouco tempo, os cientistas acreditavam que a temperatura do centro da Terra era de 5.000 graus Celsius, mas, em 2013, descobriu-se que essa temperatura é, na verdade, de 6.000 graus Celsius, 1.000 a mais do que o estimado. O comportamento do núcleo terrestre atua de diferentes formas sobre nós. A primeira delas é o movimento das placas tectônicas. Como o núcleo é muito quente, ele aquece o magma que se encontra mais próximo, tornando-o menos denso e fazendo com que ele suba, enquanto o magma mais superior, que é mais frio, desce. Esse processo é cíclico e atua como se fosse uma esteira, fazendo com que as placas movimentem-se, interferindo, assim, na moldura do nosso relevo. Outro efeito desse processo é a ação do vulcanismo, que está relacionada com o tectonismo. Somam-se a isso os efeitos do magnetismo da Terra. É a partir da movimentação e composição do núcleo interno que os polos magnéticos do nosso planeta existem, atuando na proteção de nossa atmosfera da radiação solar, contribuindo, portanto, para a manutenção da vida. Análises realizadas através do emprego de instrumentos, como alguns modernos sismógrafos, apontam que o núcleo interno gira em uma velocidade maior que a do movimento de rotação terrestre, o que indica que a Terra girava mais rapidamente bilhões de anos atrás. Como o núcleo interno está submerso em uma camada líquida, que é o núcleo externo, ele manteve a sua velocidade anterior. O centro da Terra sempre foi objeto de curiosidade e especulação ao longo da história da humanidade. Desde as teorias antigas de civilizações perdidas até as modernas explorações científicas, esse assunto sobre o nosso fascinante planeta atrai a atenção de estudiosos e entusiastas. A busca pelo conhecimento sobre o centro da Terra remonta à Grécia Antiga, quando filósofos como Pitágoras e Aristóteles especulavam sobre o que poderia existir nas profundezas do nosso planeta. No entanto, foi apenas no século XVII que a teoria da gravidade de Isaac Newton lançou as bases científicas para explorar o interior da Terra. Avançando rapidamente para o século XXI, tecnologias inovadoras como o sismógrafo, desenvolvido por Charles Francis Richter, permitiram mapear as camadas internas da Terra através do estudo dos terremotos e suas ondas sísmicas. Essas descobertas revelaram a estrutura em camadas do planeta, incluindo o núcleo externo e interno, o manto e a crosta terrestre. Pelas informações acima, pode até parecer fácil chegar ao centro da Terra, mas, na verdade, o ser humano nunca conseguiu sequer passar da crosta terrestre, mesmo que a sua espessura aparente não ser lá tão densa, especialmente se comparada às outras camadas. Se vocês estiverem gostando do vídeo, não esqueçam de deixar o seu like, se inscrever e ativar o sininho de notificações. Nos anos 70, a extinta União Soviética empreendeu uma ambiciosa iniciativa cujo objetivo era chegar o mais profundo possível em nosso planeta, onde o objetivo era extrair rochas do período Arquiano, que permitiriam vários entendimentos sobre a formação terrestre. Esse projeto ficou conhecido como Poço Superprofundo de Kola. Após uma década de escavações, em 1982, a profundidade alcançada foi de 12.000 metros, e 7 anos após, chegaram aos 12.262 metros de profundidade.
A meta era chegar que até 1993 a profundidade de 15.000 metros fosse alcançada, mas antes disso esbarraram na principal dificuldade de escavações desse tipo. As elevadas temperaturas nas camadas mais profundas da Terra forçaram os engenheiros a encerrarem o projeto prematuramente. No momento em que atingiram a profundidade de 12.262 metros, os equipamentos de perfuração registraram uma temperatura próxima a 180 graus Celsius. Os cálculos indicavam que o calor continuaria aumentando, podendo chegar a 300 graus caso as escavações prosseguissem em direção aos 15.000 metros desejados. Temperaturas tão elevadas acabaram fazendo com que as ferramentas utilizadas parassem de funcionar e começassem a derreter, se tornando praticamente impossível dar continuidade no projeto. Mesmo após tantos anos do encerramento do projeto soviético, essa profundidade não foi superada ainda e se mantém como o recorde do mais profundo que o homem chegou em nossa crosta terrestre. Só para se ter noção, os 12,2 km de perfuração representam apenas 0,18% da distância da superfície até o centro do planeta, que corresponde a 6.371 km. O poço de cola ainda existe, mas hoje se encontra totalmente lacrado. Outros países tentaram projetos parecidos ao longo dos anos, como os Estados Unidos, que tentaram cavar um poço no fundo do oceano, justamente pela menor espessura da crosta, mas a missão foi cancelada logo em seu início devido aos custos elevados. Ao observar ondas sísmicas causadas por terremotos, os cientistas conseguem ter uma ideia melhor do que está acontecendo no centro do planeta sem a necessidade de realizar perfurações. Os grandes terremotos acontecem na crosta terrestre, liberando energia pelo planeta, o que pode fazer tremer a superfície. Os cientistas Song Xiaodong e Yi, da Universidade de Pequim, na China, estudam as ondas sísmicas há vários anos. Ao monitorar as trajetórias dessas ondas, eles descobriram que houve poucas mudanças na última década. O estudo deles indica que a rotação do núcleo interno da Terra foi interrompida e que, ao longo das décadas, girou primeiro em uma direção e depois em outra, possivelmente em um ciclo. Segundo eles, a última vez que mudou de direção foi no início da década de 1970, e a próxima mudança ocorreria em meados da década de 2040. Assim, essa rotação coincide aproximadamente com as mudanças na duração do dia, que são pequenas variações no tempo exato que a Terra leva para girar sobre seu eixo. Você já imaginou a possibilidade de conquistar uma renda extra de R$3.000 em apenas um mês? Se a resposta é sim, você está prestes a embarcar em uma jornada transformadora. Apresento a vocês um e-book com 21 formas infalíveis de ganhar R$3.000 em apenas um mês. Não se prenda a uma única fonte de renda. Este e-book oferece 21 formas distintas de alcançar o seu objetivo financeiro. Cada estratégia é apresentada de maneira clara e detalhada, com instruções passo a passo sobre como implementar cada uma delas. Todas as formas apresentadas foram testadas e comprovadas por indivíduos que buscaram a independência financeira, assim como vocês. Mas vale lembrar, galera, assim como tudo na vida, tudo tem um início e aqui o seu resultado vem da sua dedicação, ou seja, o quanto você está disposto a se dedicar vai resultar no retorno financeiro que você vai ter. Quanto mais tempo se dedicar a isso, mais dinheiro você terá. Não perca mais tempo sonhando com uma vida financeira melhor. Este e-book é o seu guia prático para transformar sonhos em realidade. Link no comentário fixado.